Nós damos como certo o mundo moderno e todas as suas conveniências. O abrigo de nossas casas, a distribuição de eletricidade e o fornecimento de água potável, o fluxo de informações através das várias fontes de mídia às quais temos acesso. Gostamos de pensar que todos esses objetos físicos estão sob nosso controle, mas frequentemente esquecemos que o uso desses aspectos cotidianos e mundanos de nossas vidas depende exclusivamente das habilidades e do conhecimento de outras pessoas. Precisamos de construtores para construir e manter nossas casas. Precisamos de encanadores para garantir que nosso abastecimento de água não seja interrompido. E precisamos de eletricistas para manter nossas casas iluminadas e os itens dentro delas, como TVs e computadores pessoais, funcionando. Tudo isso faz parte do mundo físico em que habitamos. Então, o que fazemos quando nos deparamos com um problema que a chamada mente racional não consegue explicar? Quem são as pessoas a quem recorremos quando precisamos de ajuda com o mundo espiritual? Ed e Lorraine Warren entram. Ed, um especialista autodidata em demonologia, e Lorraine, uma médium psíquica, têm sido altamente ativos na área de investigações paranormais desde os anos 50, e poucos, se é que há outros investigadores paranormais, podem afirmar que seus nomes estão associados a tantos casos famosos de assombrações. No universo da investigação paranormal, os Warren são tão conhecidos quanto celebridades, e sua fama cresceu ainda mais após virarem personagens na série de filmes Invocação do Mal, inspirada em seu trabalho. No entanto, como acontece com todas as celebridades, a controvérsia nunca está longe, e os críticos dos Warren e de seu trabalho têm travado uma campanha contra sua credibilidade quase desde o início. Mesmo após suas mortes, os filmes Invocação do Mal tiraram seus nomes do nicho e os colocaram na cultura popular, alimentando debates sobre o casal e seu trabalho. Os filmes ajudam seus críticos ao distorcer ou confundir as histórias de quem está lá para testemunhá-las. Com Wikipédia, Google e YouTube, recebemos muitas informações sobre os Warren, debatendo sua credibilidade como investigadores paranormais. Como parte da nossa exploração anual de histórias sobrenaturais, queremos atravessar a névoa e investigar os Warren e seus casos para responder. Afinal, quem foram Ed e Lorraine Warren? Lorraine Moran e Edward Warren se conheceram pela primeira vez em um filme de James Cagney, em 1943. Com os Estados Unidos envolvidos na Segunda Guerra Mundial, não demorou para que Ed fosse enviado para lutar no exército americano, mas assim que voltou, em 1945, os dois se casaram e Ed rapidamente se matriculou em uma aula de arte. Ed contou a Lorraine sobre sua casa de infância, que ele achava assombrada. O interesse de Sooner por arte e paranormal se uniu quando começaram a visitar e pintar casas mal assombradas. Mostrar as pinturas aos donos frequentemente rendia um tour, e eles começaram a vivenciar o paranormal juntos. O interesse deles pelo paranormal logo deixou de ser hobby, e em 1952 fundaram a Sociedade da Nova Inglaterra para Pesquisas Psíquicas. Sendo de fé católica romana, o casal atribuía as assombrações a demônios em vez de fantasmas, como é a opinião popular. Eles acreditavam que a falta de fé em Deus apenas convidava essas entidades a habitarem lugares ou se apegarem a objetos e, como resultado disso, Ed se categorizava como um demonologista autodidata. No começo da carreira investigando o paranormal, o casal dizia contar com uma poderosa ferramenta, as habilidades psíquicas inatas de Lorraine. Ela teve clarividência na infância e agora usava esse poder para ajudar nas investigações deles. Os Warrens não cobravam pelas investigações de casas supostamente assombradas, lucrando com livros, entrevistas e palestras. Sua fama só cresceu mesmo na década de 1970. Talvez tão famoso quanto os Warrens seja o museu deles. À medida que a sociedade que eles fundaram começou a investigar cada vez mais casos, logo se viram de posse de artefatos com energias particularmente negativas ligadas a eles, que agora não eram mais desejados pelos antigos donos. Esse foi o começo do museu ocultista deles, que cresceu e se tornou um dos maiores do mundo, com máscaras demoníacas, ferramentas satânicas,
fotos psíquicas e objetos possuídos. Não dá para falar dos Warrens sem citar Annabelle. Os Warrens e essa boneca que parece inocente ficarão entrelaçados, em grande parte graças ao sucesso dos filmes Invocação do Mal. Os filmes derivados de Annabelle se distanciam mais do caso real do que Invocação do Mal, e vão para o lado fantástico com uma boneca de aparência mais sinistra. A verdadeira Annabelle, no entanto, tem uma aparência muito mais inocente, e isso por si só ajuda a enfatizar o verdadeiro mal da boneca, se o caso for, como afirmam os Warren, verdadeiro. A história inicia com um ato de bondade. Em 1970, a estudante de enfermagem Donna ganha um presente da mãe. A boneca Raggedy Ann parecia bonita e inofensiva. Na época, Donna morava com sua colega Andy e o noivo Lou, e a boneca inicialmente trouxe um mistério divertido ao trio. A boneca frequentemente caía da cadeira ou da cama de Donna no apartamento, ou aparecia em outra posição de onde foi deixada. Nada perturbador, ambos facilmente explicáveis. Lou, porém, parecia desconfiar mais da boneca. Ele sentiu que algo estava errado com a boneca, mas as garotas riram. Isso até bilhetes estranhos começarem a aparecer, escritos em pergaminho, algo que elas não conseguiam explicar, pois não tinham nenhum em casa. Os bilhetes pediam ajuda e, de forma perturbadora, pareciam escritos com caligrafia infantil. Um dia, Donna chegou em casa e viu a boneca na cama, onde a deixara, mas agora havia um estranho líquido vermelho escorrendo de suas mãos. Como enfermeira, Donna não podia deixar de notar que o líquido vermelho parecia sangue. Assustadas, as garotas decidiram chamar um médium para ajudar. Em uma sessão espírita, o médium contou às colegas que a boneca era agora o foco do espírito de uma menina de 7 anos que morreu onde o prédio foi construído anos antes. A menina se chamava Annabelle Higgins, e assim a boneca ficou conhecida como Annabelle. Ao saberem disso, as garotas passaram a ver a boneca com compaixão, não medo, e decidiram mantê-la no apartamento, mesmo com o aumento dos incidentes perturbadores. Mas tudo mudou numa noite, quando Annabelle, a boneca, atacou. Tendo ficado desconfortável com a boneca desde o início, Lou agora parecia ser o alvo da raiva de Annabelle. Numa noite, Lou acordou, mas estava paralisado por uma força invisível. Olhando ao redor do quarto, ele ficou horrorizado ao descobrir que Annabelle, a boneca, estava lentamente subindo por sua perna até se acomodar em seu peito, com as mãos se movendo ao redor de seu pescoço, tentando estrangulá-lo. Lou desmaiou e, ao acordar no dia seguinte, não sabia se o que viveu era real. Naquele mesmo dia, Lou e Andy ouviram um barulho vindo do quarto de Donna, mas sabiam que ela não estava em casa. Pensando ser um intruso, olharam no quarto, mas encontraram Annabelle sentada na cadeira, não na cama onde sempre estava. Lou congelou de medo novamente e, ao olhar para baixo, viu marcas de garras em seu peito. Ele não tinha mais dúvidas, estava sendo atacado por Annabelle. Buscando ajuda, o caso chegou aos Warren que, após entrevistar os colegas de quarto e inspecionar a boneca, concluíram que um espírito demoníaco estava ligado à boneca, mas não a possuía, como muitos diziam. Segundo os Warren, objetos inanimados não podem ser possuídos. Com a ajuda dos Warren, o apartamento foi limpo espiritualmente para combater a energia demoníaca de Annabelle, mas Donna ainda queria a boneca fora de sua vida. Então Ed concordou em removê-la e colocá-la no museu. Segundo Ed, a viagem de carro foi tudo, menos tranquila. Ele disse que, na volta ao museu, Ed relatou falhas recorrentes nos freios e na direção do carro. Isso o levou a borrifar água benta na boneca para conter a força ligada a ela até chegarem ao museu, mas Annabelle não havia terminado suas travessuras. Os Warrens relataram que, no início, Annabelle ficou em uma cadeira perto da mesa de Ed, mas, nas semanas seguintes, a boneca se movia inquieta pela casa e chegou a ser vista levitando da cadeira. Um padre que visitava o museu pegou Annabelle e a descartou como apenas uma boneca inofensiva.
Ed ficou horrorizado com a falta de respeito que o padre estava mostrando por Annabelle, temendo o pior, e esses temores pareceram se concretizar algumas horas depois que o padre foi embora. Os Warren foram informados pelo padre que os freios de seu carro foram cortados, quase causando um acidente grave. Os Warren culparam Annabelle pelo incidente e decidiram trancá-la em um armário de vidro, onde permanece até hoje. Mas o padre não foi o último a sentir a fúria de Annabelle no museu. Segundo os Warren, outro homem que visitou o museu com a namorada e zombou da boneca também sofreu um acidente voltando para casa. Só que desta vez, o homem morreu instantaneamente. Annabelle segue no museu, protegida em sua caixa de vidro. Dado o caso mais amplamente divulgado, que viria mais tarde em suas vidas, é interessante que o público moderno de cinema tenha sido apresentado aos Warrens no primeiro filme Invocação do Mal, através da ótica desse caso relativamente modesto. A história de Invocação do Mal se inspira na assombração vivida pela família Perron nos anos 1970. Em janeiro de 1971, Carolyn e Roger Perron e suas 5 filhas mudaram-se para uma fazenda com 14 cômodos em Harrisville, Rhode Island. Quase imediatamente, suas vidas foram viradas de cabeça para baixo por atividades paranormais centradas na propriedade. Como em muitos casos de assombração, a atividade começou pequena. Ruídos estranhos começaram a ser ouvidos, como sons de arranhões sem causa aparente. Depois disso, objetos comuns da casa começaram a desaparecer, mesmo com a família tendo certeza de que os haviam deixado em um lugar específico, e então surgiram manifestações misteriosas de montes de sujeira, como se alguém estivesse varrendo a casa sem que eles soubessem. Então, as crianças começaram a ver os espíritos que ocupavam a casa, a maioria dos quais parecia ser relativamente inofensiva e até bastante amigável, como o fantasma de um garotinho que eles encontravam brincando com seus brinquedos. Com o tempo, entidades mais malévolas começaram a se manifestar. Como nos clichês de filmes de terror, Carolyn Perrin investigou a história do prédio e descobriu que 8 gerações da mesma família viveram ali, uma família marcada por tragédias. O sótão da casa foi palco de enforcamentos e o lago próximo tirou a vida de algumas crianças da família, sendo ao menos uma morta deliberadamente ali. No filme, a entidade que assombrava a família era Bathsheba, considerada a pior por Andrea, filha mais velha dos Perrin. Bathsheba se via como a dona da casa e se sentiu desafiada nesse papel com a chegada da mãe dela. Acredita-se que a entidade seja o espírito de Bathsheba Sherman, que viveu na propriedade em meados do século XIX e cujo túmulo está localizado no cemitério de Harrisville, ali perto. Rumores sobre Bathsheba, enquanto ela estava viva, incluíam alegações de que ela era satanista e estava envolvida na morte de uma criança, embora nunca tenha sido encontrada nenhuma evidência que pudesse levar a um julgamento. Os Warrens logo investigaram a casa e afirmaram categoricamente que a assombração era real. Eles fizeram várias visitas à casa, entrevistaram a família e monitoraram a crescente atividade, que agora incluía camas virando com a família ainda dormindo. Durante a visita à casa, Lorraine conduziu uma sessão espírita para tentar contatar os espíritos e incentivá-los a deixar a família em paz. De acordo com Andrea Perron, durante a sessão espírita, sua mãe parecia ter sido possuída por uma das entidades e começou a falar em línguas. A cadeira dela levitou e foi arremessada pelo cômodo por uma força invisível. No filme, os Warrens exorcizam o espírito maligno, mas sempre afirmaram que os exorcismos que presenciaram foram feitos por padres católicos. Após a sessão, Roger Perrin ficou tão perturbado com o ocorrido com sua esposa que rompeu o relacionamento com os Warrens. A família continuou vivendo com os fenômenos misteriosos até que estivesse financeiramente estável o suficiente para se mudar para outra casa em 1980. Relatos de lugares assombrados por espíritos zangados, vingativos ou inquietos existem desde que contamos histórias de fantasmas para entreter amigos e familiares em noites escuras de inverno.
Poucas dessas assombrações capturaram tanta imaginação, fascínio e geraram tanto debate sobre sua autenticidade no grande público, quanto o caso da assombração de Amityville, e os Warrens estavam no centro desse debate. Impulsionado por uma série de filmes e livros, tanto ficcionais quanto não ficcionais segundo seus autores, o caso da assombração de Amityville e o envolvimento dos Warrens tornou-se talvez o mais confuso de todos os casos deles. Vamos analisar o que sabemos sobre o caso e o papel dos Warrens. O caso começa na noite de 13 de novembro de 1974. Por volta das 18h30, Ronald DeFeo Jr., de 23 anos, entrou correndo em um bar em Amityville, Long Island, Nova York, dizendo aos presentes que achava que seus pais tinham sido baleados em sua casa próxima, no número 112 da Ocean Drive. A polícia foi acionada e encontrou um massacre ao entrar na casa. Ronald Sr., Louise DeFeo e 4 filhos, incluindo um de 9 anos, foram mortos a tiros em suas camas com um rifle calibre .35. Inicialmente, a polícia suspeitou que os assassinatos eram acerto de contas da máfia e colocou Ronald DeFeo Jr. sob custódia protetiva, mas, ao interrogá-lo, passaram a acreditar que ele sabia mais do que admitia. Após vários interrogatórios, Ronald DeFeo Jr. confessou ter matado sua família e disse que, depois de começar, não conseguiu parar. No julgamento, ele tentou alegar insanidade, dizendo que vozes em sua cabeça mandaram ele fazer aquilo, mas devido às suas tentativas cuidadosas de esconder provas cruciais de seu envolvimento, foi determinado que ele estava plenamente consciente de suas ações, e ele foi condenado a 6 penas de prisão perpétua, cumpridas simultaneamente. Ainda é um mistério como as vítimas foram achadas dormindo em suas camas, aparentemente sem reagir aos disparos na casa. Essa história trágica serviria de pano de fundo para o polêmico caso seguinte. Depois dos assassinatos, a casa ficou vazia por 13 meses, até ser comprada por George e Kathy Lutz por $80 mil, valor bem abaixo do normal na região. Eles pensaram ter comprado a casa dos sonhos, mas ela virou um pesadelo. Após 28 dias, a família fugiu, aparentemente expulsa por uma presença maligna. A família relatou sentir odores estranhos e ver uma gosma verde escorrendo das paredes e fechaduras durante sua curta estadia na residência. Durante a purificação da casa, um padre levou um tapa no rosto. Além da atividade poltergeist, George Lutz e seu filho Daniel disseram ter visto uma criatura parecida com um porco, de olhos vermelhos, observando-os de uma janela no andar de cima. O caso atraiu jornalistas, investigadores e os Warren para a propriedade. Mas isso seria uma das experiências mais difíceis de suas carreiras. Não só pela entidade que dizem habitar a casa, mas também pelo estresse de serem acusados de participar de uma farsa. De fato, toda a assombração de Amityville foi um dos casos paranormais mais debatidos da história, com críticos da família Lutz e dos Warren lançando ataques ferozes à sua autenticidade. Livros inteiros foram escritos alegando desmascarar todo o caso e oferecendo o que seus autores afirmam ser provas incontestáveis de que tudo não passou de uma farsa, mas nenhum dos lados do debate jamais conseguiu convencer totalmente o outro. Até hoje, pesquisadores ainda debatem o que de fato ocorreu no mês em que os Lutz viveram lá. Ed e Lorraine sempre acreditaram que a casa abrigava uma entidade verdadeiramente maligna até o fim de suas vidas. Falando em um vídeo gravado em seu museu em setembro de 2014 e publicado no canal do YouTube Domênico Artista, Lorraine afirmou: "Nem por $1 bilhão eu voltaria àquela casa, pois destruiu minha vida e a do meu marido. Lugar terrível, horrível, horrível." Lorraine contou que, quando ela e seu marido se aproximaram da propriedade pela primeira vez em março de 1976, ela sentiu que algo não estava certo e ambos, os Warrens, depois relataram o desconforto que sentiram durante suas investigações. Dentro da casa, Lorraine explicou que, ao subir as escadas que levavam a um dos quartos mais ativos da casa, ela sentiu uma sensação que descreveu como semelhante a ter uma força de água pressionando seu peito e sentiu a necessidade de rezar por força para continuar em frente. Lorraine contou no vídeo para Domênico Artista que levitou fisicamente dentro da casa.
Durante a investigação, os Warren levaram um fotógrafo que instalou uma câmera infravermelha automática. Durante a investigação, a câmera registrou uma imagem que parecia mostrar o fantasma de uma criança, que apoiadores dos Warren dizem ser uma das 1974. Os Warren concluíram que os assassinatos da família DeFeo atraíram energia demoníaca para o local, e não uma entidade presente desde o início. Os assassinatos envolveram o local em uma energia sombria, que agiu como um ímã para os espíritos demoníacos que habitavam a casa quando os Lutz se mudaram para a propriedade e foram a causa da atividade que os assustou e os fez sair. Qualquer que seja a sua opinião sobre o caso, não dá para negar que até o fim, os Warren pareciam convencidos de que o verdadeiro mal existia naquela casa, pelo menos naquela época, e isso deixou uma impressão significativa neles. Isso também ajudou a catapultar a fama deles para o palco internacional. Continuando, após o sucesso de Invocação do Mal, em 2016, Hollywood aproveitou o nome dos Warren e lançou Invocação do Mal 2 nos cinemas. Isso prometia outro vislumbre fascinante, porém assustador, do trabalho dos Warren. Mais do que no primeiro filme, a linha entre fato e ficção se distorceu ainda mais. O caso no centro deste filme de continuação gira em torno dos eventos que teriam ocorrido em Enfield, Inglaterra. Em agosto de 1977, policiais foram chamados à casa de Peggy Hodgson e seus filhos em Enfield, Londres. Quando a polícia chegou, a senhora Hodgson disse ter visto móveis se movendo e que 2 de seus 4 filhos ouviram fortes batidas nas paredes. Uma das policiais que atendeu ao chamado explicou posteriormente que, enquanto investigava a perturbação, viu uma cadeira começar a balançar e depois deslizar pelo chão, aparentemente por conta própria. Ter policiais como testemunhas acrescentou muita credibilidade à história para a imprensa britânica, e assim vários jornalistas começaram a visitar a propriedade para ver por si mesmos, e eles também observaram os fenômenos, que pareciam aumentar de intensidade, incluindo vozes desencarnadas. Ruídos altos e inexplicáveis. Objetos voando sozinhos, cadeiras virando, e até os filhos da Sra. Hodgson pareciam levitar pela sala. Em 18 meses, mais de 30 pessoas, entre amigos, familiares, vizinhos, jornalistas e investigadores da Sociedade Britânica de Pesquisa Psíquica, relataram testemunhar esses fenômenos. O investigador Maurice Gross conseguiu gravar a entidade falando por uma das crianças, dizendo ser um antigo morador da casa que morreu em uma cadeira no andar de baixo. O caso é um dos mais famosos do Reino Unido e gera debates sobre sua validade, principalmente quanto às crianças, frequentemente apontadas como causa das perturbações. Já adultas, elas admitiram ter causado parte da atividade, mas não tudo. No entanto, embora os Warren tenham seus nomes ligados à assombração, e de fato o filme faça parecer que eles foram um fator importante no caso, eles raramente são mencionados quando os relatos sobre o caso são feitos. Eles tiveram um papel quase insignificante entre o final de 1977 e início de 1979. Enquanto os pesquisadores Maurice Gross e Guy Lyon Playfair moraram quase um ano com a família em Enfield, outros ficaram só alguns dias em 1978. Mesmo assim, os Warren mantiveram a crença de que, como Amityville, a casa em Enfield atraiu energia demoníaca. Ao autor Gerard Brittle, que escreveu O Demonologista sobre o trabalho do casal até o fim dos anos 70, Ed Warren disse: "Quem lida diariamente com o sobrenatural sabe que esses fenômenos existem, sem dúvidas." Agora, você não podia gravar a atmosfera perigosa e ameaçadora dentro daquela casinha, mas podia filmar as levitações, teletransportes e desmaterialização de pessoas e objetos que estavam acontecendo lá, sem falar nas centenas de horas de gravações em fita feitas dessas vozes de espíritos, falando em voz alta nos cômodos. Como já mencionado, o caso continua sendo altamente controverso, com muitas acusações lançadas contra a família de que eles eram os responsáveis, apesar das contínuas negativas deles até hoje. Se a família fosse responsável por tudo, como alguns pensam, também teria enganado os Warrens.
Como repetidamente, apesar do que foi dito neste documentário, os Warren sempre enfrentaram críticas, sendo acusados de enganar as pessoas, intencionalmente ou não, ao tentar ajudá-las. Se dermos um passo atrás por um momento e olharmos para todos os casos em que eles estiveram envolvidos, um se destaca em particular por causa da interferência deles. Uma coisa é dizer que espíritos demoníacos batem portas ou movem objetos. Outra, bem diferente, é quando aparecem para defender um assassino. Para seus apoiadores, o caso de Arnie Cheyenne Johnson representa o auge da luta deles contra espíritos malignos. Para críticos, o caso mostra até onde os Warrens iam. Para aumentar sua fama e fortuna, você decide enquanto mergulhamos no caso, lembrado pela alegação, o diabo me fez fazer isso. A história começa não com Johnson, mas com David Glatzel, de 10 anos, que em algum momento, cerca de um ano antes do assassinato, aparentemente se tornou o foco de um ataque demoníaco, e depois de uma possessão completa. Segundo sua mãe, Debbie Glatzel, o menino, normalmente comportado e sem interesse em terror ou ocultismo, ficou traumatizado após pesadelos com um homem de grandes olhos negros e rosto longo e fino, com traços animais. David disse que tinha dentes tortos, orelhas pontudas, chifres e cascos. Esses terrores noturnos se tornaram tão perturbadores para ela que ela pediu ao seu noivo, Arnie Cheyenne Johnson, para ficar com ela e David, na tentativa de tranquilizar o menino e, com sorte, livrá-lo dos pesadelos. Em vez disso, o terror só aumentou. Logo, hematomas e arranhões começaram a aparecer por todo o corpo de Dave enquanto ele dormia, como se estivesse sendo atacado por alguma coisa. Ao mesmo tempo, atividades paranormais começaram a se manifestar na casa, com barulhos inexplicáveis, perturbando a família, e o espírito de um homem velho com barba branca foi visto por David enquanto ele estava acordado. Achando que isso ajudaria, Debbie recorreu à Igreja Católica Romana e um padre foi até a casa para abençoá-la, mas isso enfureceu ainda mais o que quer que estivesse atacando David, fazendo com que os ataques se intensificassem. Após buscar ajuda na igreja, Debbie procurou os Warrens, que entrevistaram o garoto e investigaram o caso. Relatando o encontro inicial, Lorraine disse depois que, enquanto Ed entrevistava o garoto, ela observou uma forma negra e enevoada ao lado dele, o que para ela indicava que eles estavam definitivamente lidando com uma entidade altamente negativa. Os ataques evoluíram para estrangulamentos invisíveis em David, especialmente enquanto Lorraine o observava. Rabiscava em um papel que ela percebeu que o corpo do garotinho agora havia sido tomado por um demônio. David olhou para ela e ela pôde ver em seus olhos que David não estava mais lá, e sim um demônio em seu lugar. Os Warrens fizeram campanha junto à igreja para que realizassem um exorcismo, que eles consideraram urgentemente necessário. Entrevistando David enquanto ele estava sob o controle do demônio, Ed descobriu que, na verdade, havia vários demônios possuindo o garoto. 43, na verdade, ou pelo menos esse foi o número de demônios que se identificaram para ele. Convencida, a igreja enviou padres para realizar exorcismos no garoto. Esses exorcismos eram marcados por vários acontecimentos, pois os demônios retaliavam e faziam David xingar os Warrens, os padres e sua mãe. Mas isso empalideceu em comparação ao que supostamente aconteceu em seguida. Nos exorcismos, o corpo de David levitou, chocando todos, inclusive Johnson. Segundo Ed, Johnson, já sem forças, pediu aos demônios que deixassem David e levassem ele em seu lugar. Em resposta, um dos demônios que possuía David aparentemente previu que um assassinato aconteceria em seguida. Os exorcismos reduziram a intensidade dos ataques a David, mas não os eliminaram totalmente. Achando que isso ajudaria na recuperação dele, os três se mudaram após Debbie conseguir emprego como tosadora de cães e passaram a alugar uma casa de seu chefe, Alan Bono, perto do trabalho dela. No entanto, se Debbie achava que o horror havia acabado, ela estava enganada. Johnson logo passou a agir de forma estranha, entrando em transe e sem lembrar de nada depois. Ele passou a beber muito. Em 16 de fevereiro de 1980, Johnson ligou dizendo estar doente e foi passar o dia com Debbie no canil de Alan Bono. Bono, sua irmã Wanda e a filha Mary deixaram Johnson e Bono bebendo enquanto foram comer pizza. Ao voltarem para os dois homens, encontraram Bono bêbado, desarrumado e agarrando Mary, sem deixá-la ir. Johnson mandou que ele soltasse a garota. Quando Bono recusou, Johnson rosnou como um animal e o esfaqueou várias vezes.
Um dos ferimentos de Bono durante o ataque ia da base do coração ao estômago. Ao saber do assassinato, Ed e Lorraine contataram a polícia e explicaram que, segundo as visões psíquicas de Lorraine e previsões do demônio durante o exorcismo, Johnson estava sob influência demoníaca no momento do crime. O advogado de Johnson, Martin Manella, decidiu apresentar como prova as alegações feitas pelos Warrens, dizendo ao New York Times: "Os tribunais já lidaram com a existência de Deus, agora vão ter que lidar com a existência do diabo. O caso ficou mundialmente conhecido como "O Diabo Me Fez Fazer Isso", e os Warrens ganharam destaque como nunca antes. As experiências em Amityville e Enfield ampliaram ainda mais a crescente fascinação mundial pelo casal. Eles enfrentavam uma tempestade midiática, e se provassem que Johnson estava possuído no assassinato, haveria grandes consequências legais e espirituais. Junto com Minella, prepararam o caso citando eventos globais, mas foi em vão. Os tribunais decidiram que, sem evidências científicas, possessão não era uma defesa válida e o caso deveria ser julgado pelos méritos legais. Arne Cheyenne Johnson foi condenado por homicídio culposo em 24 de novembro de 1981. Ele foi condenado a 20 anos, mas cumpriu só 5. O livro O Diabo em Connecticut, de Gerald Brittle, narra os fatos principalmente com base no relato dos Warren. Mas embora a família tenha recebido $2.000 com as vendas, anos depois eles se sentiram explorados por Brittle e pelos Warren, que lucraram muito com entrevistas e vendas adicionais. Em 2006, o livro foi reimpresso e David Glatzel processou os editores, alegando que a história era exagerada. Inventada pelos Warren, causando sofrimento emocional à família. No entanto, Debbie Glatzel e Arne seguiram defendendo as alegações dos Warren. Poucos contestariam que as façanhas dos Warren, pelo menos como eles as contaram, foram algo menos do que incríveis, mas para alguns, elas pareciam quase incríveis demais. Para o grande público, o paranormal sempre pareceu real o suficiente para servir de fonte de entretenimento em livros, filmes ou histórias contadas ao redor de uma fogueira, mas quando se trata de aceitar abertamente isso e seus seguidores, há uma certa relutância. Os anos 1970 foram um período de ouro para investigadores do paranormal, tanto espirituais como os Warren, quanto científicos, acompanhados por muitos programas de televisão da época. A explosão dos filmes de terror nos anos 70 só aumentou esse interesse pelo mundo misterioso e havia dinheiro a ser ganho com isso. Esse fato deu aos céticos argumentos para questionar até mesmo os investigadores mais científicos, sem contar os Warren, que por vezes descreviam suas ações como batalhas sagradas contra entidades demoníacas responsáveis pela atividade paranormal. Quanto mais sensacionalista fosse uma história, mais lucrativa ela poderia se tornar e, assim, mais dúvidas os céticos poderiam lançar sobre sua validade. Os Warren sempre negaram essas alegações, dizendo que nunca cobraram por seus serviços. No entanto, lucraram muito com livros, documentários, entrevistas e filmes. No último caso, o sucesso dos filmes Invocação do Mal se mostrou uma faca de 2 gumes para os apoiadores dos Warren. Pois, por um lado, eles mais uma vez aumentaram significativamente sua notoriedade, talvez muito além do que alcançaram nos anos 70. Por outro lado, a distorção dos eventos por Hollywood para torná-los mais interessantes levanta a questão: há verdade no que os Warren afirmaram? As informações dos Warren sobre seus casos eram vagas e raramente resistiam a escrutínio. Pegue o caso de Annabelle tentando matar um padre visitante e conseguindo matar um visitante que zombou dela. Os Warren nunca revelaram o nome do homem cético morto, mas a história era contada aos visitantes do museu como fato. Outro ponto é que, em ambos os casos, Annabelle, ou o demônio ligado à boneca, segundo os Warren, parecia conseguir influenciar eventos fora do museu onde estava guardada. Isso levanta a questão sobre qual proteção o armário de vidro onde ela é mantida realmente oferece ao público em geral, já que, se o demônio é poderoso o suficiente para afetar os freios de 2 veículos, certamente pode quebrar o armário e libertar a boneca.
Há acusações de que a história da boneca foi inspirada por um episódio de Além da Imaginação, exibido anos antes da compra da boneca por Donna. A principal prova para essa acusação é que o episódio tinha uma personagem chamada Annabelle. Até os céticos mais ferrenhos concordam que os Warren não inventaram muitos casos, mas os exageraram para torná-los mais emocionantes e lucrativos. É justamente isso que David Glatzel e Carl afirmaram em seu processo contra o livro de Gerald Brittle. Algo acontecia com quem pedia ajuda a eles. A questão era descobrir o que era. A questão do dinheiro é frequentemente usada contra os Warren, mas que provas realmente sustentam essas acusações? Nos casos de Amityville e Enfield, os Warren parecem ter exagerado seu envolvimento, sendo vagos sobre detalhes como datas e horários, mas relatando histórias extravagantes de fenômenos presenciados. Como mencionado anteriormente, os Warren foram praticamente uma nota de rodapé no caso Enfield, e mesmo assim, Ed frequentemente falava sobre o caso como se eles tivessem tido um papel principal, incluindo ter testemunhado atos de levitação. O que frequentemente compromete esse caso é que o que ele descreve ter visto as crianças fazendo, como levitar enquanto dormiam e ficarem deitadas como se ainda estivessem na cama, não corresponde às famosas evidências fotográficas apresentadas por Gross e Playfair, onde as meninas estão claramente acordadas e longe de estarem deitadas. No entanto, alguém pode rebater essas afirmações dizendo que ele as viu levitando em uma ocasião em que não havia nenhuma câmera instalada ou que suas palavras estão abertas à interpretação. Se um cético quisesse a prova mais forte de que os Warrens eram fraudadores, onde encontraria? Onde está a prova definitiva neste caso? Para seus críticos, ela pode ser encontrada em um caso específico, o da família Snedeker de Southington, Connecticut. Em 30 de junho de 1986, a família Schneideker mudou-se do interior de Nova York para o número 208 da Avenida Meriden, em Southington. A mudança foi necessária porque Philippe, um dos filhos, precisava de tratamento de cobalto para câncer em um hospital próximo. Assim como os Lutz em Amityville, os Schneideker compraram a propriedade por um preço baixo devido à sua história como casa funerária, embora haja dúvidas se sabiam disso na época. Vizinhos e antigos donos disseram que a família soube de toda a história do local antes da mudança. Segundo Cameron, a mãe, eles só souberam depois da mudança ao encontrar equipamentos de casa funerária no porão. Quando a família se acomodou, ficou claro que havia algo errado com a casa. A família começou a ver inúmeras aparições pela casa, junto com outros fenômenos assustadores, como em uma ocasião em que Cameron estava limpando o chão e a água ficou de um vermelho profundo, parecido com sangue, enquanto eles também notavam uma mudança no comportamento do filho mais velho. Philip ficou irritado, agressivo e violento, e após um ataque grave ao primo, foi internado em um hospital psiquiátrico por 45 dias. Depois vieram os ataques. Cameron e seu marido relataram agressões sexuais de forças invisíveis, incluindo ambos sendo sodomizados em suas camas, sem conseguir se defender. Eventualmente, a família recorreu aos Warrens em busca de ajuda, e eles iniciaram uma investigação que envolveu repórteres de notícias e, em pouco tempo, a família estava no centro de um circo midiático. Os Warrens concluíram que forças demoníacas se ligaram à propriedade por atividades ocorridas quando o prédio era uma casa funerária. Funcionários da casa funerária praticavam necrofilia, o que pode explicar os abusos sexuais sofridos pelos pais. Os Warrens trabalharam com a família para criar um livro sobre os eventos na casa. O autor Ray Garton foi contratado para reunir as experiências da família e a investigação dos Warrens em um relato definitivo. É aqui que os Warrens e sua credibilidade sofreriam um dos maiores abalos. Trabalhando no livro no início dos anos 90, Garton explicou que, ao entrevistar a família, percebeu que estava lidando com uma família lutando contra seus próprios demônios, mas do tipo químico e não sobrenatural, já que o abuso de drogas e álcool era desenfreado entre eles. Garton disse depois que ficou frustrado porque as histórias deles eram muito inconsistentes, o que dificultou escrever um livro de não-ficção. Garton procurou Ed Warren para relatar suas preocupações. Os Warrens investigaram a casa e a consideraram autêntica, então ele esperava que Ed o ajudasse a entender e organizar os acontecimentos.
Em vez disso, ele recebeu um comentário irreverente e revelador de Ed, considerado por muitos como prova de que os Warrens eram fraudadores. Ele disse a Garton: "Eles são malucos. Use o que funciona e invente o resto. Só faça assustador." Essas não são as palavras de um homem que está tentando trazer à tona a verdade sobre demônios habitando a Terra para o conhecimento do mundo. Garton terminaria o livro e depois afirmaria que foi um dos pontos mais baixos de sua carreira. Ele saiu convencido de que os Warrens eram fraudadores e que não se podia confiar nas investigações ou visões de Ed e Lorraine. Ele comentou sobre Lorraine que ficou tão desconfiado dela que, em suas palavras, se ela dissesse que o sol nasceria amanhã, ele procuraria uma segunda opinião. Ainda assim, apesar dessas acusações e de uma grande nuvem de dúvida pairando sobre eles, continuaram vendendo livros e dando entrevistas na televisão durante os anos 1990, além de manterem seu museu. Sempre houve público para suas histórias sobre Amityville ou Arne Cheyenne Johnson e seguiram investigando nos anos 2000, mas sem recuperar a fama das décadas de 1970 e 1980. Em 23 de abril de 2006, Ed Warren faleceu em Monroe, Connecticut. 6 anos depois, começaram os trabalhos no primeiro filme Invocação do Mal, abordando a assombração da família Perron. O sucesso do filme reacendeu o interesse pelos Warren nas redes sociais. Com o novo interesse, surgiram novas acusações, especialmente contra Ed, que já não estava vivo para se defender. Uma das acusações mais chocantes veio de Judith Penny, que em 2013 afirmou ter tido um caso com Ed quando era menor de idade, com pleno conhecimento de Lorraine, quando ela tinha apenas 15 anos. Ela também acusou Ed de abuso físico e emocional contra Lorraine. Lorraine continuou comentando as investigações do marido em convenções e entrevistas, até que ela faleceu em 18 de abril de 2019. Então, o que podemos concluir sobre os Warrens em suas vidas? O consenso geral, especialmente em sites como o YouTube, é que os Warrens exageraram deliberadamente, ou talvez até de forma não intencional, seus casos e o envolvimento deles neles. Não se pode negar que eles lucraram com suas investigações, com valores exatos, variando bastante dependendo da fonte, mas claramente chegando a milhões de dólares, embora deva ser ressaltado que essa riqueza também veio de investimentos que o casal fez. Quem realmente investiga o paranormal se sente traído ao saber que Ed sugeriu a Ray Garton inventar parte da história dos Snedeker para vender mais livros. A pesquisa paranormal é tão marginal que pequenas imprecisões afetam não só um estudo, mas todo o campo. No entanto, não podemos deixar de destacar que, verdadeiros ou não, os Warrens e sua fama também motivaram pesquisadores genuinamente interessados a iniciar seus próprios estudos. No final das contas, a única coisa que sabemos com certeza sobre os Warrens é simplesmente que não sabemos. Se você duvida da autenticidade dos Warrens, provavelmente não houve nada neste documentário que o tenha convencido do contrário. Se você for mais mente aberta ou quiser dar o benefício da dúvida, pode dizer que nosso mundo é mais misterioso do que a ciência já provou. E então, com isso, como você pode provar, ou melhor, refutar, que um demônio se apegou à boneca Raggedy Ann? Como provar ou refutar que os Lutzes não foram expulsos de casa por uma força maligna? Como você pode provar ou refutar que Arne Cheyenne Johnson não foi compelido por um demônio a assassinar seu senhorio? E como provar ou refutar que os Warrens eram genuínos ou apenas fraudadores?